Oi, oi, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aparecendo aqui depois de muito tempo, dando as caras. E vai ser um videozinho bem diferente. Vou tentar mostrar um pouquinho do que está acontecendo, dando atualizações para vocês do meu sumiço. Tô aqui tentando fazer uma make, na verdade. Eu usei protetor solar, mas tô com a cara muito pálida. E aí eu vou colocar uma corzinha, eu vou terminar a maquiagem em cima desse protetor. Meus cabelinhos aqui estão todos quebradinhos e sujo, tá um grude esse cabelo. A gente vai lavar agora de manhã? Não vai. Vou treinar, eu acho, né? Eu preciso treinar hoje, fazer musculação e cardio, que eu só fiz uma vez essa semana. Hoje é sábado, acabei não falando. Hoje é 20 alguma coisa. Eu tô bem perdidinha no tempo, gente. Se eu não olho, é difícil de lembrar, sabia? 26. Eu sei porque amanhã, né? Eu lembrei, na verdade, que amanhã é o dia do Mose cantar, fazer participação num campeonato de karaokê amanhã. E vou terminar aqui, tô passando um protetorzinho solar também. É protetor solar base, né? Que tem uma cobertura bem boa. Eu tô testando umas amostras, gente. Já abrindo parêntese. Porque eu fui numa derma e ela me passou. Já fazia muitos anos que eu não ia numa derma. E eu precisava muito. Eu tenho que ir no médico, fazer exames. Eu tô com a guia do exame desde o ano passado pra fazer exame de sangue. E eu tô bem sem vergonha sem ir. Mas eu irei antes da próxima consulta com a Duda, que vai ser no dia 13 de maio. E aí eu tô aproveitando para fazer coisas que eu precisava e eu não tava dando atenção. Dermatologista era uma delas. Eu sempre tive melasma e sempre foi uma coisa que me incomodou muito. E vocês sabem que tratamento de qualquer coisa de pele, na verdade, é muito caro, né? Então, eu tava de boas, cuidando conforme eu conseguia, com produtinhos baratinhos que eu pesquisava na internet e tal. Segui algumas dermas. E aí eu resolvi buscar uma derma aqui perto de casa. Porque antes, há muito tempo atrás, quando eu morei em São Paulo, quando eu morava lá, eu tinha uma derma e não fazia sentido eu continuar com ela porque é muito longe, né? Eu moro em Barueri e aí seria um deslocamento desnecessário. Enfim, daí, minha gente, eu passei na derma tem umas 3 semanas, eu acho. 3, 4, eu fui fazer Botox pela segunda vez. Eu tenho 37 anos, né? Pra quem não sabe. Foi a segunda vez que eu fiz Botox, então não costumo fazer nenhum procedimento assim estético, pererê, parará. Muito basicão, então hidratação da pele, tal. Só que eu sinto que algumas ruguinhas já estão me incomodando e etc. E aí eu quero fazer bioestimulador de colágeno, que é assim, custa um rim. Pra mim é extremamente caro. E aí eu tenho que me planejar pra fazer. Mas é um tratamento que eu acho que vale a pena. Não sei se vocês já fizeram, se vocês recomendam. Se vocês souberem de alguma coisa, me avisem. Compartilhem aqui comigo. Mas é um tratamento que parece que é bem bom, porque ele estimula o seu próprio corpo a produzir colágeno, né? Porque com o passar dos anos, conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo colágeno. E é normal, é o processo de envelhecimento, minha gente, que vai batendo na porta e aí você vai sentindo e você tem, pelo menos pra mim, bate de um jeito que eu falo, cara, como que você faz pra retardar, né? Então, não com processos invasivos, mas o que está ao meu alcance fazer para melhorar o aspecto da pele, da aparência, etc. Porque, gente, no final é um processo você aceitar, né? Ou aceitar mesmo o processo de envelhecimento, que é normal, que vai chegar para todo mundo, mas que a gente consiga envelhecer bem, né? Melhor, na nossa melhor versão, se é que é possível. Mas
Eu abri um parêntesezão bem grande para falar disso, mas eu tava falando dos exames que desde o ano passado o Duda tinha passado para mim e eu não fiz os exames de sangue, que são super importantes, né? Mas eu quero fazer antes da próxima consulta. Preciso também de voltar no ginecologista, porque minha gente, acredite ou não, acho que tem uns 2 anos que eu não vou. O tempo passa tão rápido que parece que foi ontem, mas não foi ontem. Não sei se pra vocês é assim, vocês fazem um negócio e daqui a pouco, sei lá, passou mais de ano e você acha que foi ontem. Essa correria louca que a gente vive de trabalho e, enfim, você não vê o tempo passar e é difícil você parar para cuidar, né, de coisas que são importantes para a saúde. Não é só dieta, não é só treino, precisa fazer os exames, acompanhar e etc. E aí eu quero fazer isso também, de marcar todas as especialidades. Inclusive, eu preciso marcar também, se não me engano, um cardiologista. Eu tenho uma guia que eu acho que eu comentei com vocês, ou não, que eu tive uma crise de ansiedade e foi em decorrência disso. Acho que eu não contei, mas vocês vão saber agora. Eu tive uma crise de ansiedade, eu vou explicar pra vocês no decorrer, eu não quero ficar falando tanto agora, quer dizer, é meio difícil porque eu acabei de gravar e tem muitas atualizações, né? Mas eu tive uma crise de ansiedade, coisa que nunca me aconteceu. Pra mim foi um susto, assim. Depois eu conto pra vocês, motivo e etc. Porque eu consegui identificar, né? E aí eu tô com as guias de exames pra fazer, inclusive cardio, pra ver como é que tá. Porque eu fiz o eletro, porque eu tive que ir ao médico, né? Eu tive uma crise de ansiedade e eu achei que eu tava morrendo. Porque esses batimentos aceleram. E é tudo muito esquisito, né? E pelo sim, pelo não, por não saber o que estava acontecendo, eu fui ao médico na emergência, fui atendida e fiz exame de eletro, né? Pra saber se estava tudo certo. Estava tudo certo, que bom. Então foi uma crise de ansiedade. Mas eu tô com essas guias de exames para fazer. Então, esse ano de 2025, minha gente, é um ano que eu quero me cuidar. É uma das minhas metas. Eu já falei aqui para vocês. Eu acho que é uma fase que eu estou de autocuidado mesmo, né? De parar para cuidar de mim, do meu psicológico especialmente, porque tem sido bem difícil lidar com a ansiedade. Eu acho que eu vou precisar buscar um profissional de psicologia para fazer terapia. Eu já fiz durante um bom tempo, acho que uns 2 anos seguidos, ou um pouco mais, e eu parei com essa, tirando aqui restos de pó, né, que fica acumulando no cabelinho. Eu fiz com uma pessoa fazia um tempo, e aí eu não estava me identificando mais com a abordagem, e eu parei de fazer, mas é muito bom fazer terapia. Quem pode fazer, eu recomendo que façam. Tem também opções de terapia, né, de profissionais que fornecem esse serviço a um baixo custo. Eu posso até deixar a indicação aqui, eu conheci, mas eu nunca usei, mas eu sei de pessoas que já usam a plataforma, que cada sessão, se não me engano, custa R$ 40. Então é um valor bem acessível, eu acho que para a maior parte das pessoas, porque terapia, gente, na época que eu fazia, cada sessão, acho que começou com 200 ou foi 250, depois foi para 300 e é um negócio absurdo uma sessão ser isso, né? É meio que insustentável. E o reembolso do plano na época que eu tinha, ele reembolsava um valor bem irrisório no mês, assim, era 130, uma coisa assim. Então, mas era um dinheiro bem gasto também, né? Então, se vocês podem fazer, eu recomendo que façam, porque ajuda muito a gente se conhecer, né? É um processo de autoconhecimento. O profissional está ali para te facilitar. Quer dizer, eu não sei se todos, né? Porque depende da abordagem. Mas o profissional que me acompanhava, ele também dava opiniões, assim, mas não indicando como que eu deveria fazer ou me comportar, mas trazendo reflexões para você pensar e você, por conta própria, chegar a uma decisão, né, de atuação sobre os problemas, sobre as questões que você leva ali na terapia.
E eu sinto que eu preciso, sabe? Eu tô meio que resistente a buscar esse profissional, porque eu acho que nem todos você consegue se identificar logo de cara. E, enfim, mas eu vou precisar fazer isso porque, gente, eu tô numa ansiedade, assim, absurda. Às vezes pipoca, assim, por coisas bobas, sabe? E aí eu desconto onde? Na comida, eu fico mais ansiosa, então eu descontrolo mais. À noite é um período que tem sido frequente esse descontrole. E eu acabo me sentindo mal por isso, né? Pelo descontrole que tem acontecido com a comida, que eu sei que não é saudável. E são questões mais psicológicas mesmo, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento, numa fase de mundo onde as pessoas estão muito mais ansiosas, estão mais descompensadas. Tem vários fatores relacionados. O meu, especialmente, tem várias questõezinhas que somando viram uma coisa grande e eu vivo muito com a cabeça no futuro. Acho que pessoas, acho não, é o que se fala, né? Que pessoas mais ansiosas, elas vivem com a cabeça muito no futuro. E tem algumas estratégias que dá pra gente fazer, como, por exemplo, meditação, que é uma coisa que tenta te trazer para o presente. Eu já fiz um pouquinho, mas eu acho que é uma prática legal que eu preciso exercitar, então, assim, dedicar um tempo para isso. Eu não tenho dedicado, é uma coisa que eu tenho feito. Mas eu sei que tem algumas coisas que pode te ajudar, além de praticar atividade física, né? Que você libera ali alguns hormônios do bem-estar, que te desacelera um pouquinho, te faz vir para o presente, enfim. Mas é um exercício mental muito constante. E eu já falando horrores aqui com vocês. Mas é um exercício constante que a gente precisa fazer para acalmar esse estado de ansiedade que por vezes atrapalha sua vida profissional, sua vida com os relacionamentos que você tem, seja amorosos ou não. E, enfim, tentar viver uma vida mais leve, que é extremamente difícil no contexto onde a gente tem ali uma velocidade das coisas que acontece, que puxa você, que te coloca nesse lugar também de celeridade das coisas, é meio que um contrafluxo, é você tentar viver no contrafluxo das coisas o tempo todo. E eu acho que esse lugar onde a gente fica tentando viver nesse contrafluxo, né, talvez cause uma pressão ainda maior, porque você se cobra de desacelerar, em contrapartida, o mundo pede, né, e cobra da gente essa celeridade para tudo na vida, enfim. Já tô falando muitas coisas aqui, né? Mas assim, eu não quero nem entrar no detalhe do porquê que eu fiquei ansiosa. Eu acho que tem várias questões minhas que são particulares, que depois eu posso até trocar com vocês. Eu acho que tem um momento de vida, falei, eu tenho 37 anos, né? Então, tem questões minhas que eu tenho dúvidas sobre. Então, ser mãe, por exemplo, é uma das coisas, né? Se eu quero ser mãe ou não, mas eu já sinto dúvidas. Antes eu não tinha dúvidas, antes eu achava que eu não queria. E aí é uma coisa que você fala, cara, mas eu já tô chegando, meio que assim, meu prazo de validade, vamos dizer assim, para nós mulheres é mais complicado, porque a gente sabe, né, que quanto mais idade a gente tem, mais risco a gente tem para ter filho, tanto para a mãe quanto para o bebê, enfim. Tem essas questões da maternidade que não são bem resolvidas para mim. Tem a questão profissional, que eu me cobro muito. E eu fico preocupada de o fato de ser mãe impactar no meu trabalho e eu ter que parar de trabalhar, sabe? Parece loucura, ou nem tanto, que mulheres vão me entender, mas eu vim de uma realidade onde as mulheres, elas eram donas do lar, né? Donas de casa. E elas não tinham nenhuma autonomia para fazer nada do que elas quisessem fazer. Minha mãe, ela foi assim, em certa medida, apesar de ela ser sempre autônoma, fazer alguma coisa, ter alguma renda paralela, mas sempre foi nesse contexto onde você estava submissa ou financeiramente ou às vontades de alguém, né, do seu parceiro, enfim. E ver essa história, assim, é uma coisa que eu não quero estar submetida, sabe? Eu quero ter eu quero sempre conseguir ser independente. Claro que a gente não tem controle de todas as variáveis, então eu não tô nem falando, sei lá, acontece alguma coisa que eu precise
ficar, né, numa condição de vulnerabilidade, de precisar de apoio. Não estou falando disso. Mas enquanto eu conseguir ser essa pessoa autônoma, onde eu consigo, inclusive, ajudar a minha família, que é uma das coisas que eu sempre quis e busco, eu acho que o fato de evoluir na carreira é uma das coisas que me proporciona isso, né? Ter uma vida melhor e conseguir dar uma vida melhor também para minha família, especialmente minha mãe, né, no futuro. São coisas que são objetivos de vida que eu tenho. E eu não queria colocar em risco, sabe? Isso. É complexo. Eu sei que não é só isso, né? Tem isso. E eu sei que hoje também a gente tem certas facilidades, então eu posso, sei lá, de repente ter alguém para apoiar, mas minha rede de apoio, no geral, família, ela não tá próxima, então sou eu e o Mozi, né? Minha família tem alguns irmãos, primos que moram em São Paulo e moram em Barueri, então a distância é um fator de restrição pra gente estar junto e se apoiar, então fica mais difícil. Minha mãe mora no interior da Bahia, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, né, vocês estão sabendo aqui nesse vídeo. E, enfim, gente, tem uma série dessas questões que hoje me afligem, me traz uma ansiedade, é uma coisa que eu e o Moza, a gente tá conversando, iniciando uma conversa, mas não é uma coisa que eu quero imediatamente, é uma coisa que a gente precisa amadurecer. Mas são coisas que tá aqui na minha cabeça que eu preciso tratar, sabe? Tratar pra resolver. Vou ter filho, não vou ter filho? Se eu vou ter filho, quando que a gente iria tentar, né? Então tem essas questões. E aí, por ter 37 anos, eu sinto que o tempo tá contra mim, né? Já não tenho mais o tempo que eu teria se eu tivesse com 20 anos pensando nisso, né? Ou mais jovem, ou um pouco menos jovem talvez, não 20 anos, mas na casa dos 20, ali a 30. Vocês me entendem, mulheres vão me entender perfeitamente. Tem a questão também do YouTube. Gente, eu tô no banheiro só tagarelando, eu tenho que mudar esse cenário, né? Deixa eu só ver aqui, passar uma máscarazinha que eu termino essa conversa com vocês, tá? E se tiver chato também me perdoem, mas eu resolvi tacar tudo isso em vocês justamente agora, no retorno. E a gente vai falar também sobre o futuro do canal, algumas coisas que tem me incomodado. Mas deixa eu passar aqui só pra melhorar o olhar, porque, gente, é sério, o rímel é uma coisa assim impressionante. Ele faz milagre no olhar. E eu tô na TPM, eu tô bem apática, eu tava respondendo umas questõezinhas do aplicativo Flow. Quem aí usa esse aplicativo para acompanhar o ciclo menstrual e tal? Eu gosto dele, que ele traz sempre alguma informação que eu não sei, que eu desconheço. E aí eu tava respondendo algumas perguntinhas, pipocando espinha, eu tô com espinha aqui e tal. E aí você vê que casa justamente com a sua fase, né, do ciclo. E eu de TPM, eu fico com pavio curto. Acordei com dor de cabeça, ainda tô um pouquinho. Depois do café até melhorou. Mas eu acho que eu vou tomar dipirona, se persistir. Porque ninguém merece ficar com dor de cabeça, gente. E não fazer nada. Depois vocês me lembrem aí onde que eu parei a conversa. Mas eu vou passar esse rímelzinho porque ajuda a me sentir bem até. Ó, tá aquele rímel no lugar que nem era, gente. Eu selei com pó, mas não tanto pó. Tô com a cara brilhosa ainda pra ficar com aquele glow maravilhoso. E é isso. Esse vídeo vai ser longo, eu acho, tá? Corte vai ser 0 desse vídeo. Eu não quero ficar cortando o vídeo pra vocês. E aí eu peço que vocês me aturem como se a gente estivesse juntas mesmo. Batendo um papo. Vocês vendo aqui. Vai ter o mínimo de corte possível. Não que não vai ter corte, porque é improvável acontecer isso. Mas o mínimo de corte possível, porque eu quero talvez liberar amanhã. Gravando hoje pra liberar amanhã. Quem sabe, né? Deixa eu pausar aqui, porque senão, gente, esse trecho fica longo. Até pra subir é difícil, sabia? Fica bem carregado. Vou pausar aqui rapidinho, tá?
voltando com vocês agora na cozinha. O que é que vamos fazer antes de voltar pro assunto, né? Que eu tive que ouvir tudo que eu falei, porque eu já nem lembrava, pra ver onde que eu parei e continuar a conversa. Mas eu vou cozinhar. Eu cozinhei na semana passada, no final de semana, cozinhei bastante coisa, arroz, abóbora, carne eu deixei já prontinha, temperada na geladeira só para assar na airfryer. Mas algumas coisas foram acabando ao longo da semana. Legume é uma coisa que acaba muito rápido. Daí eu fiz de novo e não fiz mais. Então a gente, até nesses últimos dias, fizemos pedido no iFood. A gente pediu no Mania de Churrasco, uma comidinha que eu sempre gosto de pedir, a sobrecoxa, feijão, arroz, nananã. E ontem, gente, eu não jantei, acreditem. Eu não tava com fome, porque eu parei o trabalho já muito tarde. Já era 6. Não era muito tarde, mas eu fui lanchar muito tarde, era 5 e alguma coisa, 6. Daí eu não tava com fome pra janta. O Mozi pediu hambúrguer. Eu comi 2 coxinhas, aquelas mini que ele pede, que a gente experimentou um dia com a minha sogra, minha cunhada. Quando elas vieram aqui, a gente gostou, aí ele pediu 6 coxinhas mini. Aí eu comi 2 coxinhas. Fiquei dormindo no sofá. Gente, eu tomei banho. Tomei banho depois que eu tinha trabalhado, tinha lanchado. Eu tomei banho, eu tava muito cansada. O pó. Aí eu dormi muito, assim. Eu tava assistindo vlog. Depois eu falo pra vocês sobre vlogs, né? Eu tava assistindo um vlog que eu não lembro de quem agora. Dormi. Dormi. Eu ponho essas coisas pra dormir. Gente, aí eu dormi no sofá, dormi muito. Eu pensei, eu tô descendo aqui pra organizar os pratos na pia, tá? Que eu vou tirar os pratos que estão limpos, vou livrar a pia pra conseguir cozinhar melhor, ter mais espaço. Porque minha pia é bem grande, né? Então eu tenho que fazer isso. Brincadeira, é muito miúda, vocês sabem. Aí eu dormi, gente, dormi horrores, muito. E só levantei, aí o Mozi tinha feito uma vitamina, uma batida, né? Acho que whey, morango e só. E não sei se ele pôs leite, eu acho que ele pôs leite. Aí ele dividiu comigo, foi o que eu tomei, assim. Mas eu tava grog dormindo. Eu falei, amor, faz pra mim também, porque ele tinha feito, aí ele dividiu comigo dele, né? E eu pensei em comer fruta, porque eu não comi fruta ontem. Fruta que eu falo morango, banana, porque fruta pode ser legume também, né? E aí eu tava devendo comer frutas, porque a gente não tinha fruta fresca, só congelada. Aí eu pensei em fazer uma batida, dormi horrores, morrendo de sono. Não conseguia levantar, não tava com fome. E aí eu fiquei sem comer fruta, só peguei essa que o Mozi fez na batida, né? Tomei um pouquinho. E, minha gente, quando eu acordei já próximo da meia-noite, eu tinha que escovar os dentes ainda, né? É horrível você acordar e ter coisa pra fazer. Mas estava nessa situação. Aí, o que eu fiz? Gente, deixa eu ver aqui, porque tá parecendo que tá vazando água embaixo da minha pia. Rapidão, viu? Nossa, por que tá molhado aqui? Ou o Mozi colocou... eu acho que o Mozi colocou um negócio meio molhado, meio úmido. Vazamento na pia já é, né? Você já fica, meu Deus, como assim? Já vem um desespero, né? Vazamento embaixo da pia. Mas não é, não. Não sei onde que eu tava mais com vocês. Não sei. Bom, eu sei que eu acordei meia-noite, acho que é isso que eu tava falando. Eu desci aqui, gente, mas é porque eu tô organizando, tá? E pra conseguir atingir um pouco das proteínas, porque eu não me alimentei direito ontem, eu usei whey, uma dose de whey, coloquei leite, misturei tudo com água e tomei. E coloquei 2 torradinhas daquela Balduco de carboidrato, porque eu não tinha comido. Mas antes, minha gente, eu tinha feito um lanche com cuscuz. Eu não fiz um lanche exatamente como a Duda colocou. Aí eu coloquei leite, nem foi whey, coloquei leite, cuscuz, um ovo, nananã. E aí eu sentei no sofá e tome comer aquele ovinho maravilhoso, que não tá aqui, acho que tá no outro armário. Que é um amendoinzinho com casca branca, da Elma Chips. Acho que é Elma Chips. Gente, aquilo ali não é de Deus, não. Aí eu taco ele comendo aquele negócio, sem vergonha.
falei pra vocês, é essas beliscadas, essas coisas que não dá certo. Aí eu não comi direito e tô comendo essas bobeiras, entendeu? Não comia comida, mas estava comendo essa besteira. É disso que eu tô falando pra vocês, do descontrole, de comer coisas que, enfim, que não tá ali no plano, todos os dias comer. Uma coisa é você comer esporadicamente, outra coisa é você todos os dias fazer isso. Que aí já não é exceção. Aí é a regra. E aí eu tô nessa regra horrorosa. Bom, aí eu tomei essa misturinha de whey com leite e as 2 torradinhas. Mais pra ter um aporte de proteína, porque eu não comi direito. Daí, escovei os dentes e fui dormir. Fui dormir, já era 1h tanta da manhã já. Nessa brincadeira. E agora eu vou cozinhar pra gente ter almoço. Eu não quero comer fora. Comer fora, gente, custa muito caro. Quando você olha assim, às vezes eu fico, nossa, pedir panelinha fit é caro. Mas mais caro, gente, do que pedir panelinha fit, que é uma comida que a gente compra congelada, assim como o Livap, só que o Livap é mais caro, né? Na panelinha fit a gente tem um cupom da outra Nutri que a gente passava, que é de 25%, se não me engano. E no final a gente fica, assim, fica com um preço bem bom. Então, se você não vai cozinhar porque não pode, a gente tem comprado também umas carnes já prontas no Swift. Eles têm feito umas coisinhas bem legais, assim, para facilitar. Aí a gente usa. Essa semana o Mozi foi treinar, passou no Swift, comprou a carne já temperadinha, comprou legume também já congelado, que foi o que ele preparou. A gente comeu aí um dia desse, que eu não lembro se quarta ou quinta, na janta. E a gente sempre janta, né? Come comida de noite. É difícil eu comer, tipo, tomar café de noite. Às vezes eu faço um mix dos dois, que vocês até já viram fazer aqui. No lugar do carbo, aí eu pego um pão, ou eu pego uma banana da terra. Uma coisa assim, mas eu tenho feito pouco isso. Só essa semana que eu fiz uma misturinha assim. Mas acaba que se você não tem tempo de cozinhar, ou se você não tá disposto, porque nem sempre a gente tá disposto, também tá cansado, o dia foi corrido, você quer usar aquele tempo, aquela energia para outra coisa, eu acho que vale a pena até comprar nesses lugares assim do que pedir. Por exemplo, a gente pediu no Mania e pediu ontem, né? O hambúrguer do Mozi. Mas só no pedido assim do Mania de uma comida simples, feijão, arroz, carne, foi quase 130 reais. Então, assim, quantas marmitinhas a gente conseguiria formar com esse valor, sabe? E pode ser até mais saudável, né? Do que pedindo comida assim. Mas isso pensando racionalmente. Porque quando falta comida, você geralmente não... Assim, eu não penso muito nisso, né? Faltou comida, aí você se vira ali, sai pra comer. Ontem eu e o Moza, a gente saiu pra comer no restaurante, perto daqui de casa, porque não tinha almoço pronto. Não tinha algumas coisas. Tinha feijão, mas não tinha legume, não tinha arroz direito, enfim. Carne não tinha. Aí você é obrigado a comer fora, né? Mas voltando aqui pra história. Vou terminar aqui de organizar a pia, deixar tudo bonitinho. Vou cozinhar. Vocês estão vendo ali na bancada, tem abobrinha, berinjela, cenoura, tem repolho, que eu quero fazer ele refogadinho. Tem abóbora, que eu quero cozinhar. Eu não sei se eu cozinho arroz agora. Eu vou cozinhar primeiro a abóbora e aí eu vejo se eu tenho ainda ânimo para cozinhar o arroz agora. Já temos feijão congelado na geladeira, porque eu fiz bastante na semana passada, no final de semana. Então, não precisa. E a gente não tem carne, eu não sei. Eu acho que o Mozi não comprou carne, assim, em volume, porque ele tava andando e ele passou e pegou coisas pontuais. Então, a gente nem fez compra semana passada de proteína. Por isso que tá faltando também. A gente cozinhou o que tinha e aí acabou. Não tinha nem pra preparar, sabe? Temos que fazer compras esse final de semana. O Mozi vai cantar amanhã. Ele saiu agora, só pra vocês saberem onde que o Mozi tá, né? Ele saiu agora de manhã pra ensaiar lá em São Paulo com o professor de canto dele. Amanhã é o dia dele se apresentar e certeza que ele tá nervoso, enfim. Mas ele tem ensaiado bem, ele já faz aula de canto há um tempo e ele tá preparado. Mas tem muita gente boa também nessa competição, né? Gente, quem não sabe, que eu nem sabia que existia campeonato de karaokê, existe, e é uma competição que essa que o Mozi está participando,
os finalistas, eles vão competir na Finlândia esse ano, com outros candidatos, outras pessoas, competidores de outros lugares do mundo. É muito chique esse negócio, sabe? É muito grande. E a gente nem sabia que existia, entendeu? Nem sabia. A gente só tem uma cebola, lascou. Eu vou ter que fazer milagre, porque minha comida base é cebola. Eu só tenho uma cebola. Tá crítico a situação aqui. Tá crítico. Bom, mas lá no banheiro, eu acho que eu parei de falar com vocês que o YouTube também era uma das coisas que estava me trazendo mais ansiedade até. Essa questão da maternidade é uma coisa que, somada, acaba impactando, mas não é a principal que me causou mais ansiedade. O YouTube, eu diria que foi o número 1, porque o YouTube, ele começou de uma coisa assim, vou testar, vou começar o canal, vou ver no que dá, né? E comecei sem grandes pretensões, né? Eu pensei nossa, eu vou começar o YouTube, porque quem sabe não se torna ali uma atividade extra, uma renda extra. Vamos ver o que dá. E eu acho que ficou longe, será? Será que perdeu a qualidade? Deixa eu ver, gente, porque às vezes perdeu a qualidade. Ficou distante. Pronto. Porque às vezes, assim, eu comecei sem nenhuma grande pretensão, mas eu queria fazer, claro, o canal dar certo. Você não começa uma coisa pensando em fazer dar errado, né? Você pensa em fazer dar certo. Mas a minha pretensão, ela não era, eu não tinha grandes expectativas de crescimento, sabe, não tinha. Mas conforme as coisas vão acontecendo, você vai criando essas expectativas. Você começa a olhar estatísticas do YouTube, começa a comparar com outros canais também que são pequenos. E aí o negócio começa a ficar sério. Ficar sério a ponto de você se cobrar muito. Eu passei um ano, que foi o ano de 2024. Vocês sabem, né? Eu comecei em 2023, finalzinho de 23. Foi isso? Não. Comecei finalzinho de 24. Não, é isso mesmo, finalzinho de 23. Aí eu passei 24 inteiro gravando pra vocês. Foi um ano que eu me dediquei muito aos vídeos, ao canal. Dentro das minhas condições, eu posso dizer que eu me dediquei muito, porque todo o tempo que me sobrava, a gente vinha pro conteúdo aqui do YouTube. Todo o tempo. E tempo que eu não tinha, eu fazia caber. Era um negócio absurdo, assim, sabe? Eu deixar de treinar, eu deixar muitas vezes de dormir. Então, tiveram noites que eu passei em claro, editando vídeo para liberar no canal. Não foi legal, não foi saudável, sabe? Mas eu sei que eu tenho esse perfil muito de responsabilidade. Eu acho que eu já falei para vocês também. Sou uma pessoa que eu sou muito responsável e se eu me comprometo com algo, eu me sinto no dever de fazer aquele algo. E eu tento fazer o melhor que eu consigo. Então, isso exige muito de mim, né? Eu não consigo fazer um negócio e deixar pela metade, ou não fazer o melhor que eu consigo. Só que, na medida que o tempo passa e você vê o seu canal crescendo de forma orgânica, você vai criando mais expectativa, você vai querendo produzir mais e manter aquele ritmo que era o que eu vinha tendo. Aí eu pensei, né, assim, quando você começa a se comparar também com as pessoas, você pensa, eu acho que essa pessoa tá crescendo mais rápido porque talvez ela esteja produzindo mais do que eu, e eu cheguei até a tentar produzir 2 conteúdos na semana, e foi ainda pior, porque é extremamente difícil manter no contexto que eu tenho de trabalho, o tanto de horas que eu dedico ao trabalho é muito, muito difícil. E eu acabei prejudicando em certos momentos até a rotina do meu trabalho, né? Porque quando você grava, você dedica muito tempo à gravação e edição. Mas eu sentia que eu prejudicava um pouco o trabalho, porque eu deixava acumular, e aí depois eu tinha que correr atrás, sabe? E trabalhar muito mais horas, aí invadia a minha noite, sabe?
E isso meio que se tornou frequente, virou modus operandi, né? Tava sempre muito cansada, sempre muito esgotada. No final você sente que você não tá conseguindo equilibrar tudo, fazer tudo com a qualidade que você gostaria de fazer, e etc. Começa a desestabilizar, assim, você começa a refletir se o que você tá fazendo, de fato, vale a pena. Se aquele esforço que você está fazendo faz sentido, né, no contexto que você tem. E aí eu comecei a pensar também quais são as minhas prioridades. O que é prioridade para mim hoje? Para mim, gente, é o meu trabalho. É o meu trabalho hoje. Tá com a minha família, com as pessoas que eu amo. É cuidar de mim, que eu já falei para vocês que eu estabeleci esse ano. Cuidado comigo mesma. Então, eu não estava conseguindo fazer essas coisas, né? E aí eu comecei a refletir, especialmente depois que eu tive a crise de ansiedade, porque, na verdade, eu já vinha pensando sobre o futuro do canal. Eu já tinha tentado, aí muda a capa, aí segue tal estratégia. Aí sempre tem alguém que fala como que você, assim, que te orienta como fazer e tal. Porque desde outubro do ano passado, eu não sei o que aconteceu com o canal. Foi um negócio bizarro, assim. E o fato de não saber o que aconteceu com o canal, que eu até perguntei pra vocês, gente, tô perdendo inscritos, o número de views caiu, assim, o YouTube deixou de recomendar meu canal, de entregar os vídeos, porque a gente tem quando a gente libera logo o vídeo, as primeiras horas do vídeo, o primeiro dia, ele faz total diferença. E o YouTube, ele não tava entregando. O número de impressões estava, tipo assim, menos de 100. Era um negócio meio bizarro, assim, sabe? E foi diminuindo ainda mais, foi caindo. E eu falei, gente, não faz sentido, sabe? Porque assim, ninguém tá assistindo. E eu tô tendo todo esse empenho, esforço colocado ali no vídeo. Ninguém tá vendo, ninguém... Tipo assim, ninguém não, porque eu tenho vocês aqui comigo. Mas vocês concordam que é desanimador, desmotivador, quando você não vê perspectiva de crescimento, você só vê declínio? E era um declínio atrás do outro, não era uma coisa pontual, não era tipo que acontece de um vídeo não ser tão bom e não ter uma performance boa. É super entendível, né? E é esperado isso. Mas um vídeo atrás do outro nunca funciona, nunca dá certo. É bem ruim, assim. Esse foi uma das coisas. Essa foi uma das coisas que me afetou bastante. Me afetou muito. Especialmente quando eu olhava para outros canais pequenos iguais ao meu, que crescia e o meu não. Eu comecei a me sentir horrorosa. Tipo, eu não tô entregando um conteúdo legal, as pessoas não estão querendo estar aqui, as pessoas não gostam do meu conteúdo, etc. Você começa a se desvalorizar, né? Você começa a se colocar num lugar que não é legal para ninguém. E isso afeta seu psicológico, sua autoestima, etc. E eu comecei a me ver num lugar de muita depreciação. Eu mesma, né? Não eram nem vocês. Mas, como eu falei, é uma questão mais psicológica de como que a gente lida com isso. E aí, abrindo meu coração para vocês, eu me senti muito nesse lugar. Apesar de saber dos elementos, dos fatores e tal, que você não tem controle, por exemplo, o YouTube não é transparente de... você não tá recebendo views por isso ou aquilo. Não existe isso, sabe? É muito aleatório. E aí, você, em comparação com as outras pessoas, você fica tentando, às vezes, até copiar as pessoas, sabe? Porque você fala, eu acho que a galera quer ver isso. Eu acho que a galera quer ver aquilo. Eu acho, nananã. E, assim, gente, o que você acha ou não, assim, não vai fazer tanta diferença, porque você fica testando um monte de coisa, entra numa vibe que às vezes nem é a sua, você não queria nem estar fazendo aquilo. E tiveram momentos que eu me peguei fazendo isso, e eu falo, cara, essa não sou eu, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida. Gente, na real, quem produz conteúdo vive tentando entender o que a audiência quer. Essa é a real. Porque é como se fosse, tipo assim, para você produzir, você engajar as pessoas e crescer, você precisa entender o que a audiência quer e entregar o que a audiência quer. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tenho vontades, que tenho personalidade,
que não quero de forma nenhuma, criar contextos fictícios para atrair uma audiência. Eu nunca fui boa nisso, e não vou ser. Então, eu sempre tentei mostrar coisas que talvez da minha rotina fosse aquilo que atraísse as pessoas, mas eu nunca consegui ser uma influenciadora que mostra a rotina como várias que eu conheço, assim. Eu conheço e, inclusive, eu tô de saco cheio. Tô muito de saco cheio de assistir vlogs de rotina. Vocês não têm noção, assim. Eu acho que uma das coisas que me frustrou também foi isso de eu achar, né? Que eu não sei se eu tenho razão, mas de eu achar que o que faz sentido pra galera é esse tipo de rotina que é criado pra gravação, não é uma rotina real. E eu nunca quis mostrar pra vocês uma coisa que não é. Então, minha vida ela é monótona, minha vida é repetitiva, cheia de desafios, de complicações, de superações, de autorreflexão e etc. Que eu acho que é a vida da maioria das pessoas. E criar uma rotina para tentar estimular vocês a alguma coisa, não sei, gente. Não é o meu perfil, não é isso. Eu sempre quis compartilhar minha rotina como ela é. Tanto que o Moze, ele sempre falou, Mo, eu acho que a galera... eu acho que você precisa ser mais estratégica, tipo isso, com os conteúdos. Porque assim, eu só abro a câmera, gente, e começo a gravar pra vocês. Eu sempre fui assim. Eu não planejo conteúdo pra vocês. Eu não fico idealizando, sabe? Claro que em alguns momentos, por exemplo, eu vou treinar, ou eu vou pra Bétulas fazer unha, ou vou fazer alguma coisa, sei lá. Aí você pensa, eu acho que eu vou mostrar então um pouquinho desse momento do meu dia. Mas eu nunca produzi o meu dia pautado em gravar vídeo. Nunca. Foi sempre o contrário. Então, eu não sei se esse é o problema, né, de não ter engajamento, das pessoas verem e não se interessarem. Só que é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. É isso que eu vou trazer pra vocês, sabe? E eu queria ser mais aberta ainda com vocês, de falar sobre coisas que eu gosto de falar, sobre assuntos que são complexos, sobre reflexões que eu acho que são importantes, etc. Eu não tô aqui numa posição de ensinar ninguém a nada. Eu acho que é uma troca e a gente cresce juntos também com a troca, a gente evolui. Claro que se eu for parar para pensar, eu tenho muita coisa para ensinar, né? Sobre minha área, sobre coisas que eu aprendo, sobre coisas que eu domino e etc. Que eu acho que não é um problema, mas às vezes as pessoas... não sei se as pessoas, mas eu acho que às vezes a gente, enquanto influenciador, enquanto produtor de conteúdo, se coloca numa posição, que eu não sei nem se tá pegando aqui, ó, parou? Se coloca numa posição de ensinar coisas, né? A partir de uma rotina perfeita, etc. E tem me cansado muito o jeito que as pessoas têm lidado com essa produção de conteúdo. Em vários sentidos, gente. Vários sentidos. Porque uma rotina que, pra mim, olhando de fora, não é uma rotina real, sabe? Vocês não vão ver isso aqui. E eu não quero atrair ninguém. Se você veio aqui buscando isso, eu sinto muito. Peço desculpas se em algum momento foi isso que você entendeu, foi o que eu dei a entender, mas não é isso que eu quero com o canal. A gente tem uma vida muito difícil, né? É complicado. Eu acho que guardadas as devidas proporções, todo mundo leva uma vida difícil aqui no Brasil, especialmente falando, né? Tem os desafios e tal, pessoas que acordam cedo, que tem que pegar horas de transporte público para chegar no trabalho, que voltam para casa arrasados, ainda tem que cuidar de casa, dos filhos, da comida, etc. Do cachorro, periquito, papagaio. E você ainda tem que sobrar tempo para você cuidar de si, da sua mente, do seu corpo, nananã, que essa é uma realidade distante para muitas pessoas. E quando eu vejo a internet mostrando uma vida que a maioria das pessoas não teria acesso, né?
não teria acesso devido a essas circunstâncias, né? Esse contexto que eu acabei de falar. Isso me frustra porque... Ai, gente, não sei, é complexo de falar, mas assim, sendo bem real para vocês, parece que você vende uma ilusão para as pessoas, sabe? E tudo que elas mais querem, porque eu acho que todo mundo quer, eu quero, você quer, é melhorar de vida. Então, melhorar de vida é você se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo, né? Você ter uma vida leve, tranquila, você conquistar seus sonhos. E quando a gente fala disso, não sei se as pessoas estão se inspirando necessariamente nas youtubers, produtoras de conteúdo para isso, sabe? Quando você fala que tem que ter uma vida produtiva, você tem um checklist para cumprir quando você acorda. Parece que tem uma vida perfeita, assim, um jeito perfeito de se viver para você ser mais, ser melhor, não sei. Eu hoje tô demais. Mas compartilhem comigo a sensação que vocês têm em relação a isso. Isso é uma coisa que me frustra. Eu tenho deixado de assistir conteúdos de vlog de algumas youtubers. Tenho realmente, gente, sério, eu enchi o saco. Literalmente, eu enchi o saco. Assim, eu não tô suportando, porque é um tal de uma rotina perfeita. Você tem um checklist, você abre os canais, assim, de vlog. Não todos, né? Tem alguns que seguem desde o começo, na mesma vibe e tal, mas tem muitos canais, assim, que ficam copiando gringos, especialmente. Aí você tem um checklist ali da manhã, e você acorda cedo, aí você vai treinar, ou vai correr, depois vai treinar. A ordem não importa tanto aqui, tá? Mas geralmente é esse checklist. Aí você tem ali devocional, que tem crescido muito, né, nos últimos tempos. E aí eu não tô criticando o devocional em si, mas eu tô falando que ele virou parte de um checklist, assim, de uma rotina perfeita. Você ter o seu momento com Deus, né, com a entidade que você acredita. É uma coisa tão particular, uma coisa tão sua, íntima com essa entidade, que eu acho que é meio estranho você trazer isso como se fosse parte de uma rotina perfeita que você tem que ter. Ah, eu não sei, gente. Sério. Me contem o que vocês acham sobre isso. E aí, eu fico brincando com o moço e falo, tá vendo, amor? Por isso que o meu canal não dá certo. Porque eu não faço devocional, porque eu não tenho essa rotina, eu não vou ter. Eu não quero ter essa rotina. Essa não sou eu, né? E só para vocês saberem também, eu sou uma pessoa agnóstica. Eu não tenho uma religião, né? Eu não sou uma pessoa que acredita nem desacredita. O agnóstico é isso, eu não acredito nem desacredito. E eu respeito toda e qualquer manifestação de fé que a pessoa tenha. Eu acho que é um direito da pessoa de manifestar sua fé, sua crença, sua religião, claro, sem impor a ninguém aquilo que você acredita. E é isso, assim, para vocês saberem também. Nunca falei disso aqui, mas eu acho importante. Aí quando eu chego no canal, assim, de vlog, que eu quero ver a vida da pessoa, como ela acontece, porque por vezes eu posso me identificar, aí eu vejo essas coisas, eu não me identifico zero. Tem um foco muito grande na mulher cuidando do lar, da casa. Eu falei pra vocês que não é uma coisa que eu aprecio, que eu gosto. Eu faço o trabalho doméstico, gente, porque é uma necessidade. Não porque eu acho bonito. E não porque eu tenho nenhum apreço por isso. Não é. O Mose me ajuda em casa. Me ajuda não, né? Ele faz o trabalho dele também. Porque é uma parceria que a gente tem. Mas eu não tenho nenhum romantismo em relação a isso. O cuidado que eu e ele temos em relação às coisas de casa é um dever dos dois, nosso. Então não tem esse romantismo em relação a essas coisas. Eu aprecio me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Isso eu aprecio muito, é uma coisa que eu valorizo. Eu tomo cuidado
muito assim grande em relação ao meu trabalho, a forma de trabalho, a responsabilidade que eu tenho no trabalho. E assim, eu sou movida a isso. E praticar o bem, independente de quem. Assim, eu não preciso de religião, eu falando por mim, tá? Não preciso de religião para ser uma pessoa altruísta, para ser uma pessoa que tem empatia. Eu não sou essa pessoa. E teve uma certa vez que, não sei nem se a pessoa assiste o canal, espero que não. Uma certa vez eu conheci uma pessoa que falou comigo sobre religião e ela começou a falar como se eu fosse uma pessoa menos evoluída, porque eu não tenho uma religião. Eu já fui católica porque eu nasci no contexto de uma igreja católica, minha família toda católica, e já estudei também sobre o catolicismo, já fiz primeira comunhão e etc. Então eu não sou uma pessoa... Gente, eu tô chorando por causa da cebola aqui. Nossa, que horror. Fiz primeira comunhão. E esse barulho, né? Vai atrapalhar, gente. Eu nasci nesse contexto. Ah, não vou ligar isso não, gente. Vai fazer muito barulho. Vai ficar assim. Eu nasci nesse contexto, então logo eu nasci cristã, né? Na igreja católica e tal, minha família. E, nossa, era uma paz, assim, ir pra igreja é muito legal, você, sabe? Eu acho que tem muitas coisas boas, assim, na igreja, né? Eu só não gosto dos falsos profetas. Só não gosto dos falsos moralistas, das pessoas hipócritas que querem tomar conta da vida das pessoas, né? Do que elas devem ou não fazer. Eu acho que você, na sua vida privada, você pode ser quem você quiser, o que você quiser ser, o que te faz bem, o que te faz feliz. Numa vida pública, que é você viver em sociedade, aí sim eu acho que você precisa entender que você vive num coletivo e precisa entender que suas ações têm impactos e que pode impactar negativamente as pessoas. Então, até onde que vai isso? A responsabilidade social das pessoas, né? Porque cada um de nós temos. É assim que eu enxergo. Mas assim, tem muitas pessoas que eu via na igreja orando e etc. E depois eu via lá falando mal das pessoas, ofendendo as pessoas, praticando mal, sabe? Então, eu tive muita decepção, assim, na vivência da igreja, de olhar as pessoas. Eu falo, cara, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu não preciso ter uma religião para saber que eu preciso fazer o bem, praticar o bem, que eu quero ver as pessoas bem. Nunca foi um problema para mim isso, sabe? Então, ser altruísta, você querer que as pessoas vivam bem, felizes, eu acho que isso é a base, né? Eu acho que é a base, eu acho que é fundamental. E eu tenho isso como valor de vida, né? De fazer o bem, de ajudar as pessoas. Se eu não puder ajudar, prejudicar, eu não quero, não vou. Então, é isso. Eu tenho uma ética muito sólida da forma como eu atuo, etc. E isso eu levo para a vida, independente de religião. E não sei por que eu entrei tanto nesse assunto, mas eu acho que veio das pessoas, influenciadoras que fazem devocional, etc. Que eu acho que não é um problema você fazer devocional, ter o contato com Deus, etc. Mas quando você tem as pessoas repetindo isso, do nada nasceu isso na internet, do nada. E aí as pessoas começam a reproduzir isso como se isso fosse uma etapa, um checklist mesmo, uma etapa fundamental para você ter uma vida boa, perfeita. Eu não sei, gente. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que é estranho que todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo tá na mesma vibe de fazer a mesma coisa. Isso me cansa, isso me chateia. Porque cada pessoa tem uma particularidade. E eu não serei essa pessoa aqui, me desculpem. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, como eu falei. Mas o que tem me cansado muito nesses vlogs é que todo mundo tá fazendo a mesma coisa. E é em torno disso, dessa vida perfeita, desse checklist que é mostrado, e que parece que é isso que motiva as pessoas, porque as pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem melhorar. E isso é absolutamente compreensível, porque eu quero, eu falei pra vocês, acho que todo mundo quer. Mas
a gente sempre busca inspiração nisso. Então, a pessoa que vive talvez que tem um casamento melhor, que tem um casamento melhor não, que a gente nem sabe, né? Você mostra aquilo que você quer mostrar na internet. Às vezes é o casamento que você idealiza. Nossa, como fulano é perfeito. Nossa, como fulano é gentleman, né? É uma pessoa, um cavalheiro. Nananã. Como que é a esposa perfeita. Nananã. Gente, tudo isso aqui são recortes, tá? Eu não tô nem cortando pra vocês estão vendo aqui que eu não tô cortando. Mas eu vou mostrar o meu relacionamento com o Mose na melhor versão nossa. Eu vou mostrar pra vocês quando a gente não tá brigando. E se a gente brigar, eu não vou mostrar pra vocês. Sabe? Casais brigam, discutem, se desentendem, né? Tem visões de mundo diferentes. E em algum momento você vai se desentender. Não é o tempo todo, né? Pelo menos eu com o Mose, a gente não se desentende o tempo todo, mas a gente tem as nossas divergências, as nossas diferenças. E nós, enquanto casal, a gente conversa, a gente tenta se entender. É assim a vida, né? É isso. Não é um mar de rosas, não é uma perfeição. Quando você olha outros casais, e aí é só um recorte, tá? Dessas coisas que me incomodam. Não porque você mostra o seu casamento perfeito, não é isso. Mas eu acho que nós, enquanto espectadores, a gente coloca ali uma ideia de relacionamento perfeito e a gente olha pro nosso, se comparando e fala, nossa, o meu tá uma merda. É isso que eu mereço esse casamento. Só que você não sabe do todo, você não sabe da vida do outro. É isso que eu tô falando. É uma inspiração que eu acho que sim, a gente precisa ter um relacionamento bom, respeitoso, não agressivo, óbvio. E aí, claro, cada um entende o que quer para sua vida, mas eu acho que é a gente olhar para o nosso e ver o que precisa melhorar no nosso casamento, no nosso relacionamento. E não porque o outro mostrou que ele é assim assado, porque ele abre a porta do carro, porque ele... Sabe, essas coisas assim? Vocês podem me julgar à vontade. Quer dizer, não pode não, tá? Porque eu vou excluir. Se você discordar, se você tiver a fim de bater um papo respeitosamente, aqui é um espaço pra gente discutir respeitosamente. Vocês podem discordar de mim, porque eu acho que você não tem que concordar com as pessoas. Mas eu tô expondo pra vocês coisas que me incomodam, que vem me incomodando. Esse é uma das coisas, né, de uma rotina padrão perfeita. As pessoas estão reproduzindo isso o tempo todo. A gente olha para essas rotinas, se compara e, inevitavelmente, isso gera ainda mais ansiedade, mais frustração. Por isso que eu tenho também me distanciado, porque, além de não ser uma coisa que eu valorizo, é uma coisa que me gera mais estresse, eu fico mais triste. E aí eu vejo que essas pessoas, elas, claro, têm uma audiência, porque elas gostam também disso, e tá tudo certo desde que isso não seja um mal para você, tá? Se for mal para você, aí você se afasta, você escolhe aquilo que você quer consumir, né? Se esse canal também for uma coisa que seja mal para você, que te prejudique, aí eu recomendo também você não seguir, você não acompanhar, e tá tudo bem também, né? Uma outra coisa também é que tudo a gente precisa comprar, né? Claro, as influenciadoras, gente, quem vive de YouTube, né? Quem vive de como influenciadora mesmo, que a única função, profissão é essa. Gente, eu tô cortando abóbora, eu não falei pra vocês, eu vou cozinhar abóbora, tá? Eu tô deixando aqui na minha cara pra vocês me verem. Mas é isso que eu tô fazendo, picando a abóbora pra cozinhar. Coloquei a cebola aqui, refoguei com pimenta do reino. Quer dizer, nem foi. Não, pimenta do reino e pimenta calabresa. Eu sempre vou variando as pimentinhas assim. E aí eu vou deixar cozinhando com um pouquinho de água, que eu acho uma delícia. Essa é a abóbora cabotiá. E aí eu corto com casca e tudo, porque é muito gostoso. Eu amo abóbora. Tá. Não lembro o que eu falei antes. A outra coisa que... O que foi, gente? Tava falando agorinha. Do consumismo, né? As influenciadoras que vivem de YouTube... Lógico, elas têm o valor ali que recebe do YouTube, né, que é do AdSense, mas você tem muitas parcerias com marcas, né, para complementar a sua renda.
Então, tem muita publi ali envolvida. Tem pessoas que vivem disso, gente. Que não é nem do YouTube, assim, tá? Eu não vejo nenhum problema desde que você tenha uma consciência para apresentar aquilo que você está apresentando para o público, porque é uma audiência que, para o marketing, né? Para quem já estudou marketing vai saber o que eu estou falando, e quem não estudou talvez também saiba. Quando você tem uma marca envolvida com influenciador, gente, é a melhor coisa. A marca, ela deixou muito de investir em televisão, nesses canais assim que você não vai direto na audiência daquele produto, né? Daquele público que você precisa atingir. E quando você vai para um influenciador, ele já tem uma audiência que confia no influenciador, que acredita que o influenciador, ele tá indicando alguma coisa que é boa para você. E é um público, por vezes, qualificado para consumir aquele produto. Né? Então, eles vão direto no influenciador, porque para eles, para a marca, é muito mais efetivo. Eles gastam muito menos fazendo isso pontualmente com influenciador, do que ele ir para o mar aberto, como um Google, por exemplo, como o Google que fala o mar aberto, né? Aquelas propagandas em sites e e-commerce, etc. Porque você está no mar aberto, tem perfis de N tipos, e às vezes não é aquele público qualificado para comprar aquele produto, etc. Então, com o influenciador, isso você encurta caminho, você mexe com a base de usuários que ele tem um potencial de comprar muito maior. E aí você vê também muita publi, muita coisa, sei lá, relacionada a essa rotina de que você precisa, né, para ter uma rotina perfeita, e você precisa ter uma velinha acesa. Eu tô falando da velinha porque são coisas bem basiquinhas, mas você pode ir para coisas muito grandes, né? Gastar muita grana. Então, para você se sentir bem, o autocuidado, ele tá sempre atrelado a muito gasto, né? Gasto de alguma coisa. Daí, minha gente, você tem os influenciadores movimentando um mercado bizarro, assim, de consumo, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas precisam consumir aquilo que aquele influenciador tá indicando, que tá falando e tal. Gente, eu não sou contra você consumir uma coisa que você quer muito, que você gosta, que você precisa. Eu acho que é você ser mais consciente, né? Porque eu consumo também. Mas é você ser mais consciente com o que você compra. Você está comprando porque isso foi despertado, né? O desejo foi despertado por um vídeo que você assistiu, que você não estava nem pensando naquele produto, mas de repente virou uma necessidade para você. Eu acho que você precisa pensar melhor antes de comprar, sabe? O que aquele produto vai fazer diferente na sua vida? O que vai adicionar na sua vida de diferente? Eu acho que partindo dessa reflexão, porque às vezes você compra muito por impulso, porque ou curiosidade, às vezes você quer experimentar mesmo, tá tudo bem, mas eu acho que consumir o tempo todo não é legal, sabe? Não é legal porque às vezes você tá tentando preencher um vazio. A minha ansiedade, ela faz com que eu consuma mais, que eu coma mais. E eu tô procurando minha água aqui, que eu tô falando tanto que eu tô com sede. Deixa eu pegar aqui e já volto. Pronto, voltei. De tanto conversar, eu tô morrendo de sede. O mozão chegou. Oi, vida, como foi lá? Você gostou? Tá pronto para amanhã? Estamos prontos, ele tá pronto. Tá. Me perdi de novo. Ai, gente, me perdi de novo. Mas em relação ao consumo, eu tenho essa cabeça de que se você consome porque você precisa ou porque você quer experimentar, beleza. Mas, lembrei. A minha ansiedade, ela faz com que eu tenha um descontrole na comida. Tem pessoas que... Eu já fui também dessa fase onde eu precisava comprar. Então, eu ficava enchendo o carrinho das coisas, da Shein, outros e-commerces aí, enchendo o carrinho para comprar, porque era uma forma de extravasar, sei lá, uma ansiedade que me fazia ter esse comportamento. Eu não tô mais nessa fase, mas eu já passei por isso, sabe? De ficar enchendo o carrinho, ou de comprar demais, comprar produtos demais, não ter tanto controle na compra, de comprar só o que é essencial,
o que eu preciso. Às vezes eu comprava além da conta, né? São comportamentos que às vezes você tem derivado ali de uma ansiedade por vezes, de alguma preocupação, alguma coisa que está te incomodando, e sua válvula de escape é a compra. E quando a gente para refletir, né? Ou então, quando você está numa loja que você nem precisava daquele produto, você entrou, achou bonito, você, nossa, que legal, e você fica se vendo naquele produto, e aí você fala, eu vou comprar e vou levar. Mas se você sai da loja, que eu já fiz isso várias vezes, você esquece que aquele produto existe, ou seja, ele nem faria diferença na sua vida, mas você ia gastar. Então, eu acho que a gente exercitar também esse autocontrole, muitas vezes, do que a gente está gastando, do que a gente está usando, se faz sentido pra gente, se não faz, ou se é um estímulo gerado por fatores externos, como influenciadores, como uma propaganda que você viu, alguém que se embelezou e ficou perfeita com aquele produto, etc. E a gente cria essa coisa de que se eu tiver aquilo, eu vou me sentir melhor. Às vezes você pode se colocar numa situação como essa. E essa é uma discussão que eu acho legal de a gente fomentar e alimentar, mas eu acho que é particular também de cada um. Se você é uma pessoa que tem grana, horrores para você comprar e à vontade, e você se sente bem mesmo, né, com isso, você vai se entender. Mas eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? E aí a gente meio que entra numa vibe, no custo de vida, que às vezes a gente não consegue nem manter, assim, de vida. E, ai, gente, é complicado de falar disso, né? Então, assim, por isso que eu falei, aqui não vai ser esse canal que vai estimular vocês a fazerem coisas que vão prejudicar vocês. Por isso que eu gosto de mostrar meu dia a dia, as coisas que eu vivo. E às vezes, mesmo assim, eu posso até despertar coisas que não são tão boas em vocês, né? Devido ao meu estilo de vida, as coisas que eu faço, as coisas que eu consumo e tal. Mas é uma reflexão que eu coloco aqui pra vocês. Coisas que têm me incomodado, esse padrão de vida igual para todas as influenciadoras que têm alimentado e crescido, sempre uma rotina perfeita, um checklist do que você precisa fazer para você se sentir bem, se sentir melhor. E quando você vai ver, tá todo mundo doente. Todo mundo com ansiedade lá no talo, né? Às vezes nem entende porquê, mas às vezes é isso também que está relacionado. Essa crescente de consumo, de se comparar, de olhar o que tem na rede social e você tem que se encaixar, você tem que virar um modelo dessa perfeição toda que se cria. E aí você perde a sua essência, literalmente. Você acaba não se identificando naquilo que você faz. E isso é preocupante, isso é ruim. Então, gente, cada vez menos eu assisto vlogs, especialmente esses. Que me geram ranço. Tá me gerando ranço, é isso. Tá me gerando ranço. Se vocês me entendem, avisam aqui, falem aqui pra mim. Se vocês discordam também, com respeito, pode discordar e falar aqui. E sobre o futuro do canal, eu não sei o que eu faço. Sério, eu não sei o que eu faço, porque eu não tenho esse script para mostrar para vocês. Eu não sei o que vocês... Assim, se o meu conteúdo ele chegar em pessoas que querem ver isso que eu tô mostrando aqui, beleza. E eu perceber que existe uma perspectiva de crescimento, etc. Beleza. Se não, gente, eu prefiro abrir minha câmera e fazer uma live para as pessoas que gostam de mim, de me acompanhar, do que eu passar horas editando vídeo, fazendo vídeo, etc. Que não vai para lugar nenhum. Entendeu? Que é um trabalho. E eu abdico horas do dia, né, que eu poderia estar fazendo nada, poderia estar descansando. Esse tempo que eu dei um detox foi tão bom pra mim. Confesso pra vocês que eu consegui me centrar mais. A ansiedade hoje ela tá mais aflorada em decorrência de acontecimentos do trabalho, que eu tenho que aprender a lidar. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu gerencio uma área, né? Eu sou gerente de uma área, que é a área de RH, que vocês conhecem como RH. E assim, tem situações que a área precisa lidar que não são agradáveis. Que são decisões difíceis. E eu tenho cautela nas coisas que eu faço, na minha atuação, porque eu quero sempre fazer o melhor, eu não quero ser injusta, sabe? Só que essas coisas, gente, me consomem, sabe? Sério.
E eu tenho que aprender a lidar. Por isso que eu falei que eu preciso de terapia, porque eu carrego pra minha vida, tá? Assim, não tem como você separar. O pessoal separa trabalho de vida. Você não separa, gente. Você é uma só, né? Você não separa. Então, nossa, eu tô me melando inteira aqui. Então, essas coisas, assim, tipo, de lidar com desafios que pra mim são inéditos, mas que são complexos. Isso é uma coisa que tem me afetado, assim, sabe? Então, eu tô bem em relação a outras questões. Não tô me cobrando em relação a dieta, treino. Nossa, eu tô saindo, né? Dieta, treino. Eu tô fazendo o que dá. Até falei pra Duda agora, no relatóriozinho que ela sempre pede pra gente preencher de como foi a semana. Eu falei que eu quero uma dieta de manutenção, que eu tô pensando nisso. Porque como eu tô com um estado de ansiedade mais aflorado, talvez não me ajude ter uma dieta mais restrita, com menos calorias. Então talvez seja um teste bom, ver se ter uma dieta de manutenção me ajuda a ficar mais saciada ainda, mais tranquila, mais cheia, a ponto de não ficar beliscando. No dia que veio a comida do Mania, veio muita comida, veio muito feijão, muito arroz. Eu comi tudo, absolutamente tudo. Mas depois não sobrou espaço para ficar beliscando, entendeu? Então acho que talvez nesse momento que minha ansiedade não tá muito boa, seja uma estratégia boa fazer isso, sabe? E eu tô procurando a tampa da panela, deve estar na máquina de lavar. Já volto. Isso mesmo, na máquina de lavar a tampa. A abóbora tá aqui cozinhando, acho que precisa um pouquinho mais de água só. Vou picar aqui os legumes e vou fazer. Mas eu acho que eu já conversei muito nesse vídeo, sabia? Eu acho que eu já dei um update geral pra vocês, coisas que me incomodam mesmo. Me digam aqui se o fato de vocês me acompanharem tem a ver com o estilo de vídeo que eu produzo, né? Minha vida é muito essa, gente, monótona, sabe? Eu trabalho, eu tento manter um estilo de vida mais saudável, porque eu quero ter uma velhice mais saudável, eu quero ter autonomia e etc. Mas eu não quero ter, assim, não espere de mim fazer script nenhum, porque vocês não vão ver aqui, tá? Não é meu perfil, não é o que eu quero ser, sabe? Eu tenho 37 anos, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero. E tem me cansado, a verdade é essa, tem me cansado muito esses vídeos que as pessoas têm o scriptzinho, tudo prega também positividade, às vezes uma positividade tóxica. Tudo tem que ser produtivo, nossa, porque se você vê algum besterol na internet, nossa, você tá gastando tempo, perdendo tempo. Gente, eu acho que todos nós temos uma fase que a gente até pensa isso. Eu já fui essa pessoa, né, que eu tinha que otimizar o tempo para aprender, para fazer. Eu acho que a depender do momento de vida que você esteja, eu acho que faz sentido. Na época que eu fazia faculdade, as janelas que eu tinha de tempo, se não para fazer coisas de casa que eu precisava, era para estudar, era para, sabe, trabalhar. Então eu vivi em função disso, dessa produtividade, porque eu precisava no momento. Mas hoje que eu consigo ver besteira e não ver nada, tipo, que eu não preciso estar o tempo todo em função de algum aprendizado, de alguma coisa, porque às vezes a gente tem essa percepção errônea de que aprender necessariamente está ligado a você ler alguma coisa, você assistir alguma aula, mas você aprende muito na vivência, às vezes, com outras pessoas, nas interações com outras pessoas, numa conversa, sem nenhuma pretensão, sabe? E a gente perde a oportunidade de viver uma vida normal, gente, sério, normal. A gente cria regras para tudo. E esse criar regras para tudo é que me enche o saco mesmo, sabe? Eu não quero ter regra para tudo. Eu tenho regra, sei lá, para acordar de manhã, porque eu preciso trabalhar, mas regra entre aspas, né? Mas virou uma rotina. Mas tem coisa que você não precisa ter regra para as coisas, a gente começa a criar regra para tudo, né? Regra de como que você deve se comportar, regra de como que você deve agir, regra de como que você deve, o que você deve comer, como você deve falar, como eu tô exagerando aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo.
o que eu tô falando. E as pessoas têm transformado a rotina delas numa busca incessante por produtividade, não, porque até os vídeos hoje em dia, se você olhar lá fora como que é, e eles estão trazendo para cá, porque tudo a gente transplanta de lá de fora, né? Lá de fora que eu falo das gringas, né? Tudo transplantam, trazem para cá, querem copiar igual, sem olhar contexto. Aí você olha as pessoas lá, acordei tal hora, aí bota lá a marcação da hora. 4h40 eu tô fazendo tal coisa, às 5 horas eu tô fazendo tal coisa. Gente, virou assim um cronômetro. Você tem que mostrar a sua vida no cronômetro acontecendo das coisas que vocês estão fazendo, o horário que você tem que fazer, nananana. Só de pensar eu já cansei, já fadiguei, já estressei, já, entendeu? Tipo, é muito doido isso. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham? Eu acho que é uma produtividade tóxica, eu acho que tem pessoas que podem até lidar bem com isso, para outras pessoas vai ser totalmente deletério, vai ser prejudicial, você vai viver com ansiedade lá no talo, você pode ter até problemas psicológicos piores, né? Enfim. E eu não acho que ajuda, gente, não acho. Mas parece que isso é o hype também da internet, o que as pessoas querem ver, não sei. Mas enfim, gente, eu já conversei horrores com vocês, né? Eu vou terminar de fazer o franguinho aqui, ó. E o legume, porque eu ainda não fiz. Eu tô empenhada em falar com vocês. Mas eu acho que já deu pra ter uma ideia de tudo que eu tô passando nesse momento. Esse momento meio conturbado, assim, de trabalho, vida, um monte de questões que não estão bem definidas pra mim, enquanto pessoa. A ansiedade que veio em decorrência do YouTube, né? Que é uma coisa que eu dei uma pausa exatamente para eu conseguir entender o que estava acontecendo, como que eu posso lidar com isso e etc. E eu quero ver como que eu vou levar o canal daqui em diante, né? Talvez eu faça mais lives, talvez eu traga também reflexões sobre questões como essas, que eu acho super importante. Eu acho que dá pra gente trazer discussões assim para vocês. Eu sei que vocês gostam de ver rotina, né? De se inspirar com a rotina, de ver alimentação, etc. Tem umas perguntinhas que eu tô devendo para vocês de responder. Eu vou fazer para vocês, tá? Eu pensei até de fazer hoje, mas como tá bem longo agora, de muita conversa, eu vou deixar para gravar um vídeo extra para vocês. E aí eu vou tentar fazer mais rápido, respondendo as perguntinhas que vocês fizeram. Maria, Thaís, Elaine, tiveram outras pessoas, a Thay também, a Tati, quer dizer, que eu já falei da Thay, né? Ela também perguntou sobre algumas coisas e aí eu vou guardar tudo num videozinho e falar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, que tenha gostado desse vídeo, das reflexões que eu trouxe aqui. Conta aí o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre todos os assuntos que eu abordei. Espero que vocês fiquem bem e que a gente se veja no próximo vídeo. Um beijo, tchau!